Boa tarde, meu nome é Rosana Alves, eu tô aqui na rua Funilândia, número 4 do Jardim São Cristóvão, pedindo sua ajuda para compartilhar esses vídeos, mas hoje eu queria pedir uma ajuda especial para o nosso excelentíssimo presidente, porque aqui em São Paulo virou uma zona. Aqui virou uma zona, então assim, eu tô com um problema aqui, eu fui vítima de um grupo de ódio, tá? A primeira pessoa inventou que eu era prostituta e isso virou um rastilho, né, de pólvora no bairro inteiro. Aí essas pessoas do bairro criaram um grupo de WhatsApp e esse grupo de WhatsApp espalhou por todo o Brasil. Então, o que está acontecendo? Esse pessoal, durante 5 anos, 2016, durante 6 anos, eles fizeram, inclusive, um processo penal fake, né? Eles se reuniram lá. Como que a gente vai acusar ela? Aí bolaram. E chegaram à conclusão que a delegacia do idoso seria o mais viável para eu ir presa. Tentaram por racismo, tentaram aí um monte de coisa. E aí eles chegaram à conclusão, não, vamos tentar pela delegacia do idoso, né? Bom, enfim, fizeram uma embolada aí, que para me defender, eu aleguei que eu estava com depressão. Eu bati na parede da vizinha, que ela estava fazendo barulho de madrugada. O filho que mora em outra casa, estava fazendo barulho de madrugada. Aí essa senhora, ela foi na delegacia do idoso e falou que era ela a vítima, né? E sendo que no dia ela nem estava presente. E aí o que aconteceu? Eu fui condenada, tá? Se eu não tivesse alegado que eu estava com depressão, eu teria até sido presa pelo Estatuto do Idoso. E aí eles deram uma pena alternativa, que foi uma multa que eu não aceitei. Até hoje eu vou entrar com processo de anulação penal, revisão criminal com pedido de anulação absoluta. Tem mais de 11 irregularidades no meu processo. Qualquer pessoa honesta que lê o processo vai ver que está irregular o processo, né? Até atos processuais, né? Então, assim, tanto é que tem 2 processos, um processo físico e um digital, os dois com as páginas diferentes. Então, assim, não tô falando nem de sequência de página, né? Que no digital você põe capa, etc. Tá completamente diferente o processo digital do físico. Teve suspeição, teve denúncia de falso testemunho com BO, teve um monte de coisa errada. Inclusive, essas testemunhas de perturbação de sossego estão nesse grupo de WhatsApp. Então, assim, fizeram uma bagunça, né? Essa testemunha de perturbação de sossego, uma delas, me injuriou, jogou água suja na minha cara. A outra jogava lixo todo dia na minha cara. A outra de trás, que também foi testemunha, acusou eu de fazer sexo com o cachorro. Bom, essa história desse sexo com o cachorro, o que aconteceu? O filho viu que a mãe entrou em enrascada, porque calúnia, né? E aí ele começou também a fazer a turminha dele pra provar que eu fazia sexo com o cachorro. Então eles pegaram meu cachorro, mataram meu cachorro. Depois trouxeram outro cachorro igual pra dizer que eu era louca. Aí esse outro também desapareceu, aí apareceu o Costela, né, que é a estrelinha da criançada, o Costela. Então, o que aconteceu? Eu tô sendo vítima desde 2016 dessa turma louca. Então eles falam que eu sou prostituta, que eu faço sexo com cachorro. Colocaram 3 cobras na minha casa, eu tenho picada de uma delas na perna. Bom, enfim, fizeram perseguição do maior ao menor, do juiz, do funcionário da prefeitura, que toda hora vinha na minha casa. Minha casa é assim. Toda hora eles chamavam defesa civil,
Toda hora eu era vítima de denúncia direto. Eles fizeram a minha vida, mandaram cortar a minha luz. Eu fiquei 3 anos sem luz, sem dever conta, hein? Eu não tava devendo conta na época. Eles cismaram que meu poste não tava adequado, desligaram minha luz aí, que eu sei que foi tramóia deles, e eu fiquei 3 anos sem luz, né? E os postes da rua muito pior que o meu. Tem até foto desses postes. Tem vídeos, vídeo chamada da Eletropaulo dizendo que foi denúncia de vizinho. Então, assim, fizeram a embolada, fizeram gato na água, no luz, no esgoto, fizeram minha vida no inferno, quebraram todo o meu telhado. Hoje que eu consegui consertar o telhado. Reviraram tudo minhas coisas para parecer que eu sou louca. Então eu não dei conta de arrumar a casa, porque toda vez que eu começo a arrumar, eles vão lá e bagunçam. Invadiram minha casa quase todo dia, quebraram tudo, trocaram as coisas de valor por coisa vagabunda. Bem, enfim, até as minhas fotos, arquivos de internet, eles colocaram máscara em tudo. Você imagina, eu tenho fotos há 30 anos, né, que eu trabalho com gente, né, tanto ministerialmente quanto com arte. Eles destruíram todas as fotos. Então, o que acontece? Essa turma vendeu minha casa mais de 70 vezes, né, falaram que meu pai estava morto, enterraram meu pai umas 3, 4 vezes. Depois falaram que eu tava louca, que eu precisava ser internada. Foi um inferno. Toda hora vinha ambulância na minha porta. Eu tinha que fugir das ambulâncias. Ameaçavam me dopar dormindo. Tanto é que fizeram isso, acabaram fazendo isso. Mesmo depois de mais de 150 denúncias para o MP, sem tomar providência nenhuma, nem o juiz, nem o promotor, nem da Barra Funda, nem na regional, nem na delegacia, ninguém tomou providência. Eles realmente invadiram. Aí surgiu que eu era estelionatária, que eu era traficante, que eu era... Bom, enfim, inventaram um monte de coisa aí, que eu era prostituta, que... Bom, enfim, que eu tinha que perder o cargo por falta de decoro. Sou professora, né? E aí inventaram tudo isso daí. E por último, né, fizeram uma jogatina que eles vendiam a minha casa. Até agora eu não entendi muito bem como é que é essa história. Porque minha casa tá no meu nome, tem documentação, tudo certinho. Eu só não registrei por falta de dinheiro. Mas até o cartório de registro de imóveis já conferiu a documentação. Tá tudo certinho. Aí fizeram aí uma embolada, disseram que venderam a minha casa. Aí eu gostaria até de saber se foi o juiz, quem que foi que vendeu essa casa. Mais de 70 vezes. E aí eles venderam essa casa. Toda vez que vendia a casa, a pessoa tinha 7 dias para me tirar do imóvel. E aí valia tudo, né? Desde fazer BO falso, fazer denúncia falsa, me perseguir, me ameaçar, fala, sai daí, e registrar a casa em uso capião. Eles fizeram de tudo. Todas as vezes Deus mandou devolver. Mais de 70 vezes. A última pessoa agora, o que aconteceu? Ela comprou e ela revendeu a casa. A última pessoa que comprou dessa revenda não queria devolver. Agora a juíza, ela entendeu por bem que precisa ser anulada essa venda. Só que ela quer anular a venda e extinguir o processo. Ela quer, inclusive, pegar o processo físico, porque estava no gabinete dela o processo, ele não existe online, e colocar na máquina de picar papel, né? Então, se ela fizer isso, aí vai ser mais ainda motivo de denúncia minha. Então, eles acham que eles não precisam me indenizar por tudo que eles fizeram, né? Essa indenização, ela surgiu porque eles chegaram aqui no bairro dizendo que eles iam pegar 10 anos de cadeia, o bairro inteiro. Que eu até acreditei, porque o bairro inteiro mexeu comigo. Mais o grupo de WhatsApp, que são mais de 120 mil pessoas, tá? Nesse grupo, para
O senhor tem uma ideia, senhor presidente? Tem até uma foto de partes íntimas que eles falam que são minhas. Então, assim, falam que colocaram um estímulo sexual em mim, que ele tá amarrado no cóccix, que se tirar eu perco os movimentos da perna. E que um laboratório me dopou para colocar chip na minha cabeça. E eles fazendo uma experiência dessas aí, cibernética, para ver o que a pessoa pensa, o computador, como é que reage e tal. Não sei a finalidade, de repente, eu acredito que falaram que eu era louca e eles estavam estudando a cura do Alzheimer, não sei. Tava estudando alguma doença aí e falaram que era eu, né? A débil mental. E aí, esse laboratório, ele fez esse implante desses chips. E a pessoa, o laboratório pagou uma grana para alguém aí, que eu não entendi ainda quem é, para essa experiência. E mais de 120 mil pessoas acessaram, estão acessando minha intimidade, minha privacidade, meus pensamentos. Eu não consigo, esses chips, eles captam o estímulo da pessoa. Então, quando eu tenho aí um mecanismo no cérebro que, antes de chegar no raciocínio, ele passa por um estímulo. Quando eu vou pensar algo, eles já conseguem ler no celular. É uma coisa incrível. Antes eu até achei que fosse piada deles, né? Aí eu fui pesquisar na internet, realmente existe isso, de um laboratório, que eu acredito que é a única empresa que faça isso. E é isso. E ainda por cima disseram que os meus olhos são câmeras. Então, aonde eu vou, eles conseguem enxergar o que eu estou vendo. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a oferecer as imagens dessa câmera que estão nos meus olhos para as empresas fazer o marketing. Então, eu quero saber o que o consumidor pensa. Então, tudo que eu penso, eles vão lá e oferecem para as empresas. Então, eu entro numa loja, eu pego um sapato, vou dar daí um exemplo, um sapato da Dakota. Aí eu penso, né, isso aqui não, porque ele tem um saltinho assim. Eles vão lá na Dakota e oferecem o relatório de consumidor para a empresa. Entendeu? Então, eu quero ser indenizada por todas essas empresas que acessaram a minha privacidade. Eu quero ser indenizada por todo esse grupo de WhatsApp, pelo laboratório que colocou o estímulo sexual, que eles dizem que eu era prostituta, e tinha que provar que eu era prostituta, senão eles iam presos. Então, eles colocaram esse estímulo sexual, né? Aí, como eu não tirei com medo de ficar tetraplégica, eles falam que realmente eu sou prostituta. E aí tem um laboratório que colocou os chips no meu cérebro e tem um terceiro laboratório que colocou as câmeras nos meus olhos, que eu não sei se é o mesmo. Então, tudo isso precisa vir à tona, né? Porque eles estão... Eu não posso olhar no espelho para passar um creme hidratante que eles fotografam eu nua. Eu não posso pensar que, eu tô com coceira lá, deixa eu coçar, porque eles se matam de rir no grupo. Então, assim, é uma situação, assim, surreal, que Deus transforma a maldição em bênção, que ele tá dando chance de eu evangelizar essas pessoas, de falar de Deus, falar do amor de Deus e etc. Deus sabe. Só que essa situação, ela é ilegal e tá me incomodando e tá roubando a minha paz. Então, o que eu quero? Eu quero ser indenizada por todas as pessoas do grupo de WhatsApp, 10 mil reais cada de cada pessoa. Não me interessa o que ela fez no grupo. Dos laboratórios, cada um, eu quero mais 100 mil reais por membro.
Se são 3 laboratórios, eu quero dos 3 laboratórios. Quantos membros tem no grupo de WhatsApp? Então, vocês vão pagar R$100.000 por membro de grupo de WhatsApp, para nunca mais fazer isso com ninguém. Eu nunca autorizei experiência genética, nem olho, nem cérebro, nem lá, nem útero, nada. Tá? Eu nunca autorizei, ninguém tem a minha assinatura, se tem é falsa. As outras pessoas que entraram no grupo, elas tiveram que assinar um termo de autorização para que a conversa dela fosse publicada. Eu nunca assinei, eu nunca autorizei, nem autorizaria um negócio desse, né? Ainda mais que eu não tenho baço e eu fiquei sabendo que me deram, eles falam, né? Não sei se é verdade, que me deram vacina, eu nunca achei essa vacina registrada no SUS, porque eu tenho recomendação médica de que eu não posso ser vacinada por causa do baço. Estão alegando que eu possa ter sido contaminada com outras doenças, né? Boatos, né? A gente não sabe. E que eu tô correndo risco de vida também se eu fizer uma outra cirurgia, porque na primeira não deu choque anafilático. Eles falam que deu, mas eu consegui recuperar. Mas pode dar de novo, né? E agora eu preciso fazer a cirurgia de retirada. Eles estão falando também que se retirar dos olhos eu posso ficar cega. O meu corpo, eu acordei da anestesia com várias cicatrizes no corpo. Eles dizem que houve um estupro coletivo por causa desse estímulo. Então eu preciso que alguém tome uma providência. Por enquanto a gente não apura a real participação delitiva individualizada, eu propus que todo mundo me indenizasse em R$10.000 e ninguém fosse preso, por enquanto. Porque tem muita coisa ainda que precisa ser investigada, principalmente a participação de autoridade coautora que colaborou com essa situação, sendo omissa ou sendo corrupta mesmo, a fim de dinheiro, né? Que rolou muito dinheiro, eu não recebi R$1, mas rolou muito dinheiro nessa história. Dos 3 laboratórios desse grupo de WhatsApp, eles estão dizendo que inclusive já depositaram numa conta judicial que eu não consigo sacar. Eles também alegaram que eu, por conta de toda essa situação, de falar que eu sou prostituta, eles reconheceram que era mentira. Eles escreveram pro programa Dia de Princesa, do Netinho de Paula. Não sei se é verdade, mas usaram o nome dele muito. E que eu recebi vários prêmios. Casa, carro, moto, tratamento odontológico, tratamento de estética, dia de shopping com roupas, jantar, participação no programa, etc. E que a produção não me entregou porque eu era prostituta. Tentaram fazer eu exonerar, alegando que eu compro atestado. E inclusive falaram que agora eu fui convidada para apresentar uma aula no centro de mídia e que o salário seria 10.000 e que eu recusei e eu vou ser exonerada por causa disso. Bem, enfim, ninguém me procurou. É isso, a minha aposentadoria sumiu do sistema, algumas contribuições, então tem muita coisa ainda para ser investigada. E aí hoje eles falaram que como a juíza anulou a compra da casa, o processo está extinto. Não. Fato de alguém vender a minha casa, seja lá erro do judiciário ou não, não te dá o direito de me chamar de prostituta e nem de falar que eu faço sexo com cachorro. Você vai me indenizar sim. E é todo o grupo. Todo mundo concordou, todo mundo deu kkk, todo mundo compartilhou e enfim, é todo mundo. Tá? Então eu tô pedindo ajuda para o governo federal para intervir nessa situação. A impressão que eu tenho é que tem autoridades que não têm interesse em que eu receba essa indenização. Tem 2 empresários que fizeram doações
para mim. Essas doações, eles falaram que essa juíza aí estornou essas doações. Não sei se é verdade. Não estou falando mal da juíza, mas eu estou falando que o grupo comenta que ela estornou as doações, né? Porque achou que era muito dinheiro para uma pessoa só. É o que eles comentam, não sou eu que estou acusando. Então é isso, essa situação precisa ser resolvida, eu não vou deixar para lá. E agora eu quero ser indenizada de todos os lados, né? Se for verdade que, inclusive falaram que furaram os meus dentes, serraram os ossos, né? Tem coisa errada aí, realmente. Eles falam que tem até pele artificial, porque fizeram buracos na minha pele. Eu quero investigar tudo isso. É isso, tá? Apareceu um corte aqui no meu pescoço. Eles dizem que tiraram a minha tireoide, ou a corda vocálica. A minha voz tá diferente. Então é isso. Eu preciso que apareça toda a verdade. Por último, inventaram uma história aí que meu pai tinha falecido. Primeiro que ele virou eunuco, né? Depois que ele tinha falecido. Depois que ele estava sendo ameaçado de morte, que ele desapareceu. Depois apareceu uma outra pessoa que eles falaram que não é meu pai, é um ator. Então, assim, eles inventam histórias loucas o tempo inteiro para que eu faça denúncia, que essas denúncias pareçam mesmo loucura e que eu seja interditada, né? Então é isso. Eu queria que... Hoje a história foi a seguinte... que o excelentíssimo presidente iria me adotar, né? Assim, simbolicamente. E que eu ia ser consignada, o que a lei perfeitamente permite, num cargo na Alesp. E que eu ia receber um cartão corporativo chamado Meia de Seda, que é para você comprar roupas, enfim, roupas de executiva no cargo público. Isso existe realmente. E aí falaram que uma pessoa do exército ia vir me buscar para levar no shopping e fazer essa compra e etc, etc, etc. E aí a outra história era o seguinte, que inventaram isso daí para eu não ir no enterro do meu pai. Então, assim, é umas histórias loucas que eles contam. E agora eu quero ser indenizada. Porque eles perturbaram o meu sossego durante 6 anos. Vai para 7 anos. Eles reviraram minha casa toda e fizeram a minha vida no inferno. Eu só não morri porque Deus não deixou. Só não fiquei louca porque Ele não permitiu. Porque o resto fizeram de tudo. De tudo mesmo. Até estupro coletivo eles estão alegando, né? Estão comentando que por causa desses estímulos eles são vibradores internos, né? Eles alegam que me doparam e que cobraram ingresso para entrar na minha casa. Então, assim, é umas coisas absurdas que estão falando. Eu quero saber o que é verdade e o que é mentira. Independente do que for, a difamação, eu já quero ser indenizada em 10 mil cada. É isso, eu peço ajuda do governo federal, por favor, para me ajudar. Meu rosto tá todo deformado. Eles fizeram no meu corpo uma escultura ao contrário. Eu tinha um corpo, para minha idade, elogiável. As estéticas elogiavam o Senac, que eu era modelo do Senac. As esteticistas elogiavam minha pele, meu corpo, eu sou bailarina. Então eles fizeram uma lipoescultura ao contrário, né? Inclusive o botox eles fizeram ao contrário para eu parecer que eu bebo, né? E a cara tá sempre inchada. Então tiraram cintura, tiraram bumbum, tiraram o seio, fizeram um corte na minha perna. O corte é enorme. Um corte enorme. Eu sempre tive a canela grossa. Eles deixaram as duas pernas fininhas, como se tivesse aquela deficiência física, que a pessoa tem a canela bem fininha.
com corte na carne. Então, tudo isso precisa ser investigado. E eu ainda estou sendo serva de Deus de falar assim, pessoal, me indenize e encerra esse assunto. Eu vou pegar o dinheiro e sumir e resolver minha vida. Mas eles insistem em fazer maldade para não pagar. Agora eles vão pagar do mesmo jeito, no judiciário ou amigavelmente. Eles só estão decidindo se eles querem ou não pagar a pena. E é isso. E aí eu ouço isso de uma juíza, aliás, da juíza? Não. Eu ouço isso das pessoas que a juíza do caso quer simplesmente encerrar o caso porque a venda da casa foi anulada. Simples assim, ó, puf, sumiu o processo. Não. Eu não tô brincando, eu quero resolver isso, mas se precisar ir fazer uma campanha internacional até eu ser justiçada, eu vou fazer. Porque eu não vou deixar por isso, é muita coisa louca que fizeram na minha vida, né? Eu preciso reconstituir a minha vida. É isso. Eu agradeço, eu peço que o senhor considere. A princípio, eu não quero que ninguém vá preso. Eu quero ser indenizada. Mas essa investigação precisa continuar até a gente achar que sim ou não, outras pessoas precisam de uma pena mais severa. Tá bom? É isso. Obrigada.